Então, após Sasuke quase tirar a vida de Subaru, ele estava refletindo um pouco sobre as suas ações. Afinal de contas, Sasuke não estava agindo como de costume, mas antes de ter certeza sobre o que o Subaru representava, em seus pensamentos, ele dizia que mesmo sabendo sobre a maldição que o Subaru carregava, matá-lo dessa forma não seria o certo a se fazer, pois, eu tenho um propósito aqui, que é proteger a Emilia, a Ren e a Ran, assim como o Rosval me disse, mas pensando melhor, eu bem que poderia usá-las para fazer o Rosval me falar o que ele realmente sabe, apesar de ser uma ideia bem extrema, isso seria uma forma de pressionar o Rosval se caso ele não me fale sobre o nosso acordo, mas de qualquer forma, eu terei que as proteger, e ganhar a confiança delas. A essa altura a Ren já deve ter falado para a Emilia e a Ran o que aconteceu, terei que tomar mais cuidado com as minhas atitudes, pois eu posso perder bastante a confiança delas com isso. Então, a porta abria, e a Emilia pessoalmente aparecia, e ela não estava nem um pouco satisfeita com o que Sasuke havia tentado fazer. Então ela perguntava ao Sasuke o motivo dele ter quase tirado a vida do Subaru, e ela imediatamente exigia uma resposta. Então Sasuke, que já estava esperando, começava a falar. Ele dizia que agiu de forma imprudente, e que não estava pensando muito bem, por causa das coincidências que apontavam o Subaru como o espião do culto da bruxa ou algo pior. Sasuke não queria ser pego com a guarda baixa, por isso que ele quis eliminar esse inconveniente, porém antes de Sasuke se explicar de fato, a Emilia falava, inconveniente? O que você está tentando dizer, Sasuke? Eu confiava em você, e é assim que você trata as coisas. O Subaru não é ninguém da seita, e isso eu posso garantir. Porém Sasuke a interrompia, e ele fala, não me leve a mal Emilia, mas nem mesmo você consegue provar que ele não faz parte daquela seita, e Emilia rebatia falando, o Subaru é mais confiável do que você Sasuke, eu não sei o que a Cruz falou pra você, mas eu estou disposta a entender o seu lado. Então me diga tudo o que aconteceu, a única coisa que eu sei é que se a Rei não tivesse aparecido, você teria o matado, e eu não quero que isso aconteça. Então Sasuke fala, você é muito inocente Emilia, mas tudo bem, se é isso que você deseja, então eu irei lhe falar o que eu sei. Porém antes que Sasuke fale, a Ren entrava no quarto, e ela fala, Sasuke, você já deixou bem claro o que se passou pela sua mente, eu te entendo, mas por favor, não tente fazer as coisas do seu jeito aqui dentro. Então Sasuke respondia, tudo bem, vocês venceram, eu não irei mais tentar matá-lo, eu peço desculpas a vocês, vejo que estava errado achar isso, eu espero que me perdoem. Então, Ren e Emilia, um pouco insatisfeitas, perdoaram mais ou menos o Sasuke. Então com isso parcialmente resolvido, Sasuke fazia uma pergunta para a Ren, e ela falava para Sasuke prosseguir. Então Sasuke pergunta, agora eu queria saber qual a sua relação com o Subaru, Ren, então deixando o clima tenso novamente. Porém Ren um pouco nervosa fala que não tem nada acontecendo, é só que eu me importo com ele. Então Sasuke fala, não precisa ficar tão nervosa Ren, eu só estava com uma pequena dúvida, mas se esse é o seu motivo, está tudo bem. Então Ren fala, não sei se entendi, mas tudo bem, Sasuke eu te perdoo, então por favor nunca mais tente fazer isso novamente. E Sasuke mais uma vez fala que não fará nada disso novamente, assim deixando as duas mais aliviadas. E com isso Emilia e Ren saíram do quarto, deixando Sasuke sozinho novamente. Porém enquanto elas saíam a expressão de Sasuke mudava, pois seu plano havia dado certo. Então, Sasuke fala, está bem, o que está acontecendo comigo hoje? Eu não devia ter deixado isso subir à minha cabeça desse jeito. Será que eu fui manipulado pela senhorita Cruz? Eu não sei ao certo, mas não é bom ficar pensando muito nisso agora. Então Sasuke suspirava enquanto falava que a única coisa que eu tenho agora é simplesmente uma pura especulação, uma aposta. Bem, de qualquer forma, eu estou aqui, então pelo menos eu tenho que cumprir com a minha palavra, e talvez amanhã eu vá até aquela biblioteca. Eu percebi que tinha vários livros por lá, certamente eu encontrarei algumas respostas. Então, Sasuke finalmente adormecia. Então, na manhã seguinte, assim como Sasuke planejou, ele entrava na biblioteca proibida, pois ele acreditava que poderia ler alguns livros para aprender mais sobre esse mundo. Porém, Beatriz falava, você de novo, eu já deixei bem claro que eu não quero que ninguém venha até aqui, então é melhor você sair. E Sasuke falava em seus pensamentos, por que essa garotinha está sempre mal-humorada? Ainda não entendo o que há com ela. Então, Beatriz falava, eu não vou repetir de novo, se você não sair agora eu mesma vou te tirar a força. E Sasuke fala, pra falar a verdade, eu vim aqui para te pedir um favorzinho Beatriz, é algo que apenas você poderia me ajudar. E ela ficava encarando Sasuke, até que ela fala, você realmente não vai sair não é? E ainda está me pedindo um favor, quem você pensa que é? E Sasuke dava um sorriso e ele falava que ora, sou apenas um amigo que precisa de uma ajudinha, você entende o que isso significa? E Beatriz ficava um pouco cética e ela falava, eu até que entendo um pouco, mas o que você quer exatamente? Se você está sendo tão persistente quanto a isso, eu imagino que você veio até aqui só
só para me incomodar eu diria. E Sasuke pedia permissão para ler alguns daqueles livros da biblioteca. Porém antes de Sasuke terminar de falar, Beatrice falava, entendo. Então é isso. Sinto muito mas eu não posso deixar você ler nenhum único livro dessa biblioteca. Então você pode sair agora. E Sasuke pergunta o motivo disso. São apenas livros. Numa biblioteca, qual o sentido de não lê-los? Você é bem cabeça dura Sasuke, se eu fosse você procuraria em outro lugar. E Sasuke fala, mas essa daqui é a mais perto, e tem uma quantidade bem grande de livros até. E Beatrice falava, se você tocar em alguns desses livros eu te jogo em outra dimensão. E Sasuke fala, você pode mesmo fazer isso. E Beatrice falava para Sasuke testar, toque em um livro que você verá. E Sasuke fala que está tudo bem. Já entendi Beatrice, eu não sabia que esses livros não podiam ser tocados. Apesar de eu estar bem curioso, eu vou fazer como você me disse. Então Beatrice falava em seus pensamentos, mas qual é o problema dele? Porém, antes que Sasuke saísse da biblioteca, uma marca em seu pescoço chamava a atenção da Beatrice, e ela fala, ei, espere um pouco, que marca é essa no seu pescoço? Ela me parece muito com uma maldição. E Sasuke fala, do que está falando? Isso deve ser alguma. Porém Sasuke para de falar ao sentir uma energia maligna vinda do seu pescoço, mas precisamente da marca em que a Beatrice havia falado. E com Sasuke parado, Beatrice pergunta o motivo de Sasuke ter parado de falar. E ela pergunta se ele estava sentindo alguma coisa. E várias memórias eram recuperadas, e Sasuke via o que era aquela maldição que a Beatrice havia falado agora há pouco. Então, Sasuke fala, como eu devo agir agora? Eu estou amaldiçoado por causa dessa marca. Porém Beatrice fala que não é uma maldição padrão. Essa marca estava cravada há tanto tempo no seu corpo que ela não sairá a menos que quem a marcou em você a desfaça. Porém Sasuke sentia a marca formigando, e manchas negras lentamente tomavam conta do seu corpo. E vendo isso, Beatrice usa o seu poder para desfazer o progresso da marca da maldição, porém sem sucesso. E isso deixava ela surpresa pelo seu poder dentro do seu próprio território não surtir efeito sobre aquela maldição, a deixando sem reação. Porém algo estava um pouco estranho, pois Sasuke apenas sorria para Beatrice e ele falava, entendo que essa marca significa. Obrigado Beatrice, eu me lembrei de algo muito importante. Então Sasuke se dirigia para fora da biblioteca, porém Beatrice não deixava o Sasuke sair, e ela gritava, espere. Você não vai sair daqui desse jeito. Você tá muito diferente. Se virem você assim e ainda saindo daqui vão pensar que isso fui eu que fiz com você. E Sasuke falava bem calmamente, não seja tão exagerada, eu nem mudei tanto assim. E Beatrice fala, é claro que mudou. Até a maneira que você está falando mudou. E Sasuke fala, tudo bem. Então a marca da maldição retrocedeu. E Sasuke fala, e agora está melhor. E Beatrice desconfiada fala, você já podia controlar. E Sasuke fala que depois que recuperou parte de sua memória, ele também conseguiu controlar a marca sem muitos problemas. Então a Beatrice dava um suspiro e ela abria a passagem para Sasuke sair. E ele saía, deixando a Beatrice bastante curiosa sobre a marca. Então, após alguns minutos, Sasuke estava no jardim, e ele pensava, é isso, eu esperava conseguir algum conhecimento com aqueles livros, mas no fim, eu fiquei sabendo da existência dessa marca, deixarei isso para depois, agora as informações sobre esse mundo que eu tanto estou procurando. Talvez eu consiga algo se eu perguntar às outras candidatas, elas pareciam saber mais sobre tudo ao redor delas. Então, Han chegava e ela falava, olha só pra você Sasuke, parece que está passando por um tempo difícil. E Sasuke fala, não é nada demais, é que eu não consigo me acalmar enquanto eu não sei de nada ao meu redor. Uma candidata à seleção real, o garoto amaldiçoado, uma garotinha que me jogaria em outra dimensão, está tudo muito confuso para mim, e só me falta dizer que você e a sua irmã são monstros disfarçado de empregadas. E Han fala, isso foi uma piada de muito mau gosto Sasuke, mas de qualquer forma, é melhor você se levantar daí, pois eu tenho uma tarefa pra você hoje. Vai ser melhor do que ficar resmungando aí. E Sasuke fala, você ter razão. Ficar aqui não vai resolver nada. Então, o que é que você quer? Então Rin também chegava e ela fala, Han, ainda temos que reabastecer os suprimentos da mansão. Já está quase acabando. Podemos aproveitar que Sasuke está sem fazer nada e mandá-lo para lá. E Han fala, que ótima ideia Rin. É isso que faremos então. E Rin fala, bem, eu normalmente iria, mas como o Subaru ainda está inconsciente por sua culpa, eu não poderei ir. E Han fala, eu também não vou poder ir. Afinal eu tenho que fazer ainda a metade do trabalho que falta na mansão. Então, só resta você Sasuke, então deixe de fazer corpo mole e vá comprar os suprimentos imediatamente. Eu irei preparar uma lista. Então Han saía enquanto que Emilia chegava, e ela fala, mas o que está acontecendo aqui? Vocês estão. Porém Rin fala, nós estamos fazendo com que o Sasuke vá ao mercado hoje. Precisamos de suprimentos. Então ele vai no nosso lugar. Então Sasuke dava um suspiro e ele fala, é tudo bem, vocês me convenceram. Deixe comigo. Eu vou para esse mercado aí. Então Emilia fala, você tem certeza que quer
quer ir sozinho. Deve ser bem chato ir sozinho. E Sasuke fala, não sei se é uma boa ideia você vir Emília, eu acho melhor eu ir só. Então Emília falava em seus pensamentos, eu também quero ir. Ficar na mansão o dia todo assinando e analisando aqueles papéis é bem cansativo. Preciso dar um jeito em ir com ele. Então Sasuke percebia que teria que levá-la com ele. Afinal ele quer ganhar mais confiança dela. Então Sasuke falava, bem, você quer vir comigo Emília? E ela fala, o quê? Tem certeza, mas eu ainda nem pedi. Porém Sasuke fala, você não pediu, mas eu consigo ver em seus olhos que você quer vir comigo. E também como você disse, ir sozinho pode ser bem chato de qualquer forma. Então Emília falava, tá falando sério? Eu irei me arrumar para irmos. Então me espere um pouco Sasuke, já volto. Então ela entrava para se arrumar, enquanto que Han chegava com a lista. E ela fala, então é apenas isso que precisamos. E Sasuke, já que a senhorita Emília vai com você, eu aconselho a não deixar ela muito longe. Sempre se mantenha perto dela. E Sasuke falava que pode deixar, se existe uma chance de atacarem ela. Também existe a chance de eu saber qual será o meu primeiro inimigo de fato. E Ren fala, apenas tome cuidado. Porém Sasuke fala, tudo bem, mas antes de ir, eu preciso fazer algo primeiro. E Ren pergunta o que é, e ele fala, vamos até o Subaru. E Ren fala, Sasuke eu já te disse ontem, mas o que planeja fazer agora? E Sasuke fala, não se preocupe, ontem à noite eu coloquei um genjutsu, eu apenas vou tirá-lo desse estado. Então, chegando lá, Sasuke vê que a Ren estava cuidando bem dele, e Ren perguntava, que tipo de magia você usou? Ele simplesmente não está acordando de jeito nenhum, mas mesmo assim ele ainda tem pulso e respiração. E Sasuke fala, ele está em uma ilusão, não é nada muito complexo, já que eu só queria que ele não fizesse. Bom, deixa pra lá. Então Ren falava, sabe de uma coisa Sasuke, desde a primeira vez que eu te vi, eu senti que você era diferente. Posso não ter presenciado a cena, mas eu imaginei como que você conseguiu derrotar vários majus daquela floresta. E ainda à noite, até mesmo o patrão Rosval percebeu seu valor e imediatamente te contratou. E Sasuke fala, espere um pouco Ren, aonde você quer chegar me contando isso? E Ren fala, eu não te vejo como um inimigo. Apesar do que aconteceu, eu me coloquei em seu lugar, e percebi que realmente eu também teria matado, mas ao contrário de você, eu conheço bem o Subaru, por isso que eu não te ataquei naquele momento. E Sasuke falava, vejo que você é bem sincera consigo mesma Ren, se colocar no lugar do outro é algo bem raro de ver, mas de qualquer forma, você ganhou o meu respeito. Então Ren ficava feliz. E Sasuke fala, bom, vamos deixar esse papo de lado. Então Sasuke liberava o Subaru de seu genjutsu, e ele acordava na mesma hora. E com isso, Sasuke apenas esperava que o Subaru fosse tirar satisfação pelo que aconteceu. Porém Subaru fala, Sasuke você está aqui, ainda bem. Por quanto tempo eu fiquei desacordado, sinto muito por não ter ajudado muito. E Sasuke fica um pouco confuso. E ele fala, o que está dizendo? Subaru, você não se lembra do que eu tentei fazer? Então Ren começava a contar. Na verdade Subaru, o Sasuke foi quem te deixou nessas condições. Ele suspeitava que você era alguém do culto da bruxa. Por isso ele tentou te matar ontem à noite. Mas por eu ter chegado a tempo ele não o fez. Então com isso, Subaru ficava pensativo. Enquanto que Sasuke apenas ficava ali parado. Porém, Subaru fala, bom, isso é um pouco estranho mas, se a Ren Emília e também a Han te perdoaram por isso, eu também te perdoo. Mas você vai ficar me devendo uma. Então, se passam alguns minutos e Sasuke ainda estava esperando a Emília se arrumar. E ele fala, mas que demora é essa? Eu já teria feito toda a compra nesse tempo. Não devia ter a convidado. Então Han chegava e ela fala, e então o que está esperando? Eu já teria ido e voltado. Eu já até imagino o que você está pensando agora. Eu não devia ter convidado a Emília, não é isso? E Sasuke fala, acertou em cheio. O que ela está fazendo? Para se arrumar não deveria demorar tanto assim. E Han fala que uma mulher precisa se arrumar antes de um pequeno encontro, e um homem e uma mulher fazendo compras juntos. Não acha isso romântico? E Sasuke apenas ficava parado, e Han fala, deixa pra lá. Está aqui a lista, não vai esquecer. Então finalmente a Emília chegava, e ela se aproximava de Sasuke, enquanto que Ren e Han falavam entre si. Veja irmã, será que é uma boa ideia deixar eles irem sozinhos? Não se preocupe irmã, Sasuke vai protegê-la, disso eu tenho certeza. Então Emília fala, vamos Sasuke, e Sasuke responde, vamos, você demorou bastante, aconteceu alguma coisa? E Emília fala, não é nada, apenas vamos logo. Então eles saíam para a cidade. Então, ao chegar na cidade, Sasuke rapidamente se arrependia, com Emília falando sem parar. Ela falava que não precisa ser tão mesquinho Sasuke, vamos aproveitar esse momento. E Sasuke fala, só estamos fazendo compras, qual o motivo de ficar tão alegre assim Emília? E ela fala, vejo que você é bem amargo Sasuke, fique um pouco mais feliz. E Sasuke fala, pare com isso, é melhor sermos rápidos. Porém, Emília estava tão feliz por estar livre de toda aquela papelada, que ela fala, qual é o problema Sasuke, já que estamos aqui, que tal aproveitar um pouco?
E Sasuke fala, claro, vamos aproveitar, mas não agora. Tudo bem. Porém Emília fala, qual é o seu problema? E Sasuke fala, pare com isso e vamos logo, não se esqueça que eu estou aqui para te proteger, e não para brincar com você. Então Emília fala em seus pensamentos, Sasuke realmente está empenhado em me proteger, apesar dele ser bem chato. E então ela seguia Sasuke, até que um mercador conhecido chamava a atenção da Emília, e o mercador falava, olha só quem está por aqui, o que a senhorita vai querer? E Emília fala, Sasuke, eu conheço aquele mercador ali, talvez ele tenha o que a Han pediu. E o cara da maçã fala, você já está com outro cara, você é uma garota bem ligeira. E Emília inocente fala, é isso mesmo, eu tenho muitos amigos. E Sasuke fala, fique atrás de mim Emília, não devemos confiar muito nele. Então o cara da maçã fala, que olhar é esse rapaz, o que você quer? Então Sasuke entregava a sua lista para o mercador providenciar os itens nela. Porém o cara da maçã falava que não tinha tudo da lista, deixe que eu irei providenciar algumas coisas. Então Sasuke fala que isso basta, eu irei esperar aqui. Porém alguém os observava na espreita, e Sasuke imediatamente sentia que estava sendo observado por alguém. E ele fala, Emília, fique perto de mim. E Emília fala, o que foi Sasuke? Você está incomodado com alguma coisa? E Sasuke fala, não é nada demais. E afinal, vai demorar quanto tempo para arrumar tudo? E o cara da maçã fala para Sasuke esperar mais um pouco. Então Emília pergunta o motivo de toda essa pressa, porém Sasuke percebia que a presença que estava os observando havia desaparecido. E Sasuke falava em seus pensamentos, eu não sei quem era, mas com toda aquela sede de sangue é difícil não notar. E enquanto Sasuke pensava, o cara da maçã fala, e então, você vai pegar ou não? Já está tudo aí, me dei o trabalho de pegar tudo que tinha na sua lista, agora você pode me passar a grana. E Sasuke fala, ótimo, isso foi bem rápido, aqui está o seu pagamento. E o cara da maçã fala, foi um prazer fazer negócios com você. E Emília fala, bem, já que temos tudo, que tal se divertir um pouco? Vamos aproveitar esse tempo de sobra para fazer alguma coisa. E Sasuke fala, você tá falando sério? E Emília fala, mas é claro, por que não? E Sasuke pensava nisso, enquanto que Emília ficava ansiosa pela resposta. E então Sasuke fala, tá bom Emília, você venceu, vamos passar um tempo por aí. E Emília ficava feliz, eba, finalmente um pouco de diversão. E Sasuke fala em seus pensamentos, ela parece mais uma criança desse jeito. Então, eles passaram um tempo pela capital, enquanto que a Emília se divertia. E Sasuke ficava de olho aos arredores, afinal ele já tinha o conhecimento que tinha alguém os observando mais cedo. Então, após um tempo, Sasuke e Emília estavam voltando para a mansão, e no caminho Emília falava, valeu por hoje Sasuke, fazia tempo que eu não me divertia tanto. E Sasuke meio sem reação falava, que bom pra você Emília, ainda bem que você se divertiu um pouco. E Emília fala, o que foi Sasuke, você não se divertiu? Você parece bem sério. E Sasuke fala, não precisa se preocupar comigo, eu sou assim mesmo. Agora vamos apertar o passo, estamos quase chegando lá. Então, enquanto isso, Elsa finalizava o seu plano, e ela falava, eu vejo que o único problema é aquele cara. Eu não sinto nenhum poder realmente notável vindo dele, mas por algum motivo, eu me sinto ameaçada, mas isso não importa. O nosso alvo é a garota. Meili, preste bem atenção. Eu irei distrair aquele rapaz, para que você mate a garota. E Meili acenava concordando com ela. Então Elsa partia para a caça, e com isso, Sasuke percebe que algo estava se aproximando rapidamente, e Emília perguntava, o que aconteceu? Você está estranho. Porém antes de Emília terminar de falar, Sasuke falava, vamos ser atacados a qualquer momento, então fique em guarda Emília, eu sei que estão vindo, mas eu não consigo perceber como que eles vão nos atacar. Então Emília fala, entendo, após eu me revelar na seleção real, estava na cara que eles viriam atrás de mim. Então, em um piscar de olhos, Elsa avançava com toda a sua velocidade, chegando nas costas de Sasuke, e nesse meio tempo, ela falava, isso foi mais fácil do que pensei. Porém, quando ela estava prestes a desferir um golpe fatal, Sasuke usava a sua espada e rebatia o ataque de Elsa, assim fazendo ela recuar. E Sasuke fala, Emília, se mantenha perto de mim, irei te tirar daqui. E Elsa falava, isso foi incrível, você conseguiu defender o meu ataque no último segundo, eu tenho que te elogiar por isso. E Sasuke fala, eu não quero seus elogios, apenas me diga quem é você, e o que você quer. Porém Elsa fala, você não precisa saber disso, porque logo logo você estará morto. E Elsa em seus pensamentos falava, isso vai ser interessante, ele obviamente não poderá sair do lado da garota, o que me dá uma vantagem. Porém, enquanto ela pensava, Sasuke já sabia bem o que ela estava pensando, e também Sasuke percebe que ela não estava sozinha. E Sasuke fala, eu creio que você pensa que está na vantagem, mas você não sabe com quem está lidando. Então Sasuke usava seu jutsu bola de fogo para causar uma explosão de chamas, e como eles estavam próximos da mansão, a cortina de fumaça era vista pelo Subaru e pela Rinhan. Então Subaru fala, o que está acontecendo? Vocês viram aquela explosão agora há pouco? E Rin fala, se acalme Subaru, fique aqui, eu irei investigar. Porém Subaru insistia em ir junto, e Ren, vendo que não tinha como fazer o Subaru mudar de ideia, eles decidem ir até o lugar da explosão, e apenas Han e Beatrice ficavam na mansão.